Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus venha te proteger, que Deus venha te direcionar, porque sem Ele nós não somos nada, e glória a Deus por isso, porque quando nós somos alcançados por Ele, né, nós fazemos a nossa petição, a nossa oração, mas quando nós somos alcançados por Deus, dele ser aquilo que diz a palavra dele, a nossa fortaleza, o socorro bem presente, né? O que nos ampara, não desampara. E você, a cada dia, você poder degustar, porque degustar é maravilhoso. Você se alimentar da palavra de Deus e você ouvir a voz de Deus através da sua palavra, você degustar. E isso ele vai entrando no seu coração, como diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela penetra entre juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos e intenções do coração, porque o único que tem o poder de, né, nos ver por dentro é Deus. Ninguém sabe como você é. Ninguém. Por isso que nós, seres humanos, somos muito falhos, e só quando conhecemos a Deus que a gente vê o quanto a gente precisa mudar, quantos julgamentos a gente faz injustos de uma pessoa. Às vezes apenas você vendo aquela pessoa, você nem conhece o íntimo dela, a gente nem conhece o coração dela, né? E já dizemos, né? Já vamos colocando o que a pessoa é, até mesmo em relação a mim, em relação a você, pessoas que podem impor palavras sobre a minha vida e a sua vida e não nos conhece, porque o único que nos discerne, o único que me conhece e te conhece é o Senhor. Então, o que eu quero deixar para você nessa tarde, acalma teu coração, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Entendeu? Porque às vezes turbamos tanto o nosso coração, às vezes ficamos, né, tão perturbados, com a mente embaralhada por preocupações, por situações que não é nem para você se preocupar, porque alguém está falando, alguém está dizendo isso, aconteceu isso lá atrás, e às vezes fica remoendo isso dentro do teu íntimo. Então, coloque dentro do teu coração um alimento mais precioso. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Porque Davi fala na palavra de Deus, né? Para que eu não venha pecar contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. A gente pecar com ele. As nossas preocupações têm que ser em agradar a Deus. As nossas preocupações têm que ser em fazer a vontade de Deus, porque a obediência, ela leva paz, a obediência, ela traz alegria, a obediência, ela traz saúde para o nosso corpo, para o nosso físico, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida, né, espiritual, para a nossa vida material, para a vida dos nossos filhos, para o nosso casamento. A obediência, ela faz gerar fruto sobre as nossas vidas. Então, o Senhor falava ao meu coração e eu quero compartilhar com você, né? Para que a gente não se indigne. Olha, o que a palavra do Senhor vem dizendo para mim, para você em Salmo 37. Não se indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, faz a sua parte. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você vai ver o cuidado de Deus enquanto você estiver fazendo o bem. E não se indignar, não se aborrecer. Ai, há tanta maldade sobre a terra. Ai, como aquela pessoa consegue ser assim? Ai, aquela pessoa está na igreja, mas vive, né, falando mal das pessoas, vive fazendo maldade. Para de olhar para o homem e olhe para Deus. Porque o Senhor diz que até para esse a gente tem que orar. A gente tem que orar para as nossas vidas. Ore por você, para que você venha ter o Espírito Santo de Deus, o Espírito que andou com Jesus e fez ele suportar todas as coisas em Deus. Deus fez ele suportar. Então nós iremos suportar e não iremos ficar, né, aborrecidos, revoltados. Tem pessoas que estão revoltadas. Revolta-se com o governo, revolta com parente, revolta com filho. Ah, porque eu falo tanto, mas continua fazendo a mesma coisa.
Não se aborreça. Não faça isso. A palavra vem dizendo para o Senhor para que a gente não venha ter inveja dos que praticam o mal, nem olhar. Louvado seja o nome, porque você já ouviu, até tem pessoas que falam assim, pô, para ser crente viver assim, né? Porque a gente ser crente, irmão, é a gente deixar o pecado, deixar a maldade, deixar, né, as coisas impuras, porque às vezes você pode não estar aqui no apalpando fisicamente, mas o coração tá duro, o coração não perdoa, né? E às vezes fica pensando, né? Quantas pessoas a gente pode dizer, poxa, minha mãe, ou mesmo, eu posso dar um grande exemplo, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Eu digo que minha mãe foi na minha vida uma mulher de Provérbios 31. Eu tinha muitos exemplos da minha mãe dentro de casa. Eu nunca vi minha mãe falando alto com meu pai, nunca vi a minha mãe falando bobagem com meu pai. Eu nunca vi uma briga depois de muito grande que, tipo assim, minha mãe já perto do Senhor levar ela, que eu fui saber algumas coisas da minha mãe. E eu sempre tive um exemplo de uma mãe mesmo. A minha mãe era aquela mãe que a gente chegava em casa, minha mãe tava com aquela comidinha fresquinha, os filhos já tudo casado, morando perto, mas minha mãe fazia questão, porque sabia que um outro gostava. Mesmo quando a gente passava por problemas no nosso casamento, minha mãe nunca falou mal do esposo. Quando nós estávamos passando, eu estava passando um processo com meu esposo, a minha mãe nunca chegou e falou pra mim, ele não presta, ele não é pra você. Minha mãe teve sabedoria pra dizer pra mim, pra eu esperar no Senhor, pra gente orar, que a última palavra era do Senhor, que o Senhor tem o poder de transformação. Meu esposo não era um homem agressivo, não me maltratava, né, não pesava a palavra, mas tinha outras situações que um dia eu vou contar o testemunho. Então, e mesmo assim eu não via minha mãe se indignar com ele, nem se aborrecer com ele. Minha mãe ainda falava, calma, minha filha, para isso aí Deus pode fazer, Deus sim, tem solução, Deus tem o poder de transformar o homem como ele transformou aquela água em vinho. Deus tem esse poder. E às vezes até na igreja, né, pô, para fazer tanta coisa igual essa pessoa que é crente faz, eu prefiro ser ímpio mesmo, continuar, né? Tem pessoas que falam, né, eu prefiro continuar bebendo, né? Prefiro continuar fumando. E a gente tem que ser um exemplo de Cristo para essas pessoas, para que essas pessoas venham ser libertas. O Senhor diz para a gente ser testemunho. Então, como nós vamos ser testemunho de Cristo se a gente ficar se indignando, ficar se aborrecendo, entendeu? Ficar pensando, porque seria, porque poderia ser, porque é assim. Não! A gente vai fazer a diferença. O Senhor diz, faça o bem e você serás alimentado. O Senhor vai te dar a direção perfeita para que você venha, não, né, só sobreviver, mas você venha viver com Ele e experimentar as coisas boas que Deus tem para sua vida, equilíbrio, mansidão, direção. Nem sempre a gente vai acertar, Deus sabe da nossa imperfeição, nem sempre a gente vai acertar, mas nós temos um coração pronto para se arrepender, pedir perdão ao Senhor, perdoar quem a gente tiver que perdoar, para a gente ter paz também. Segue a paz com todos, sem o qual a gente não vai ver o Senhor. O importante é você ter paz, deixa Deus trabalhar na sua casa, na sua família, faça você a sua parte. Quem faz ou quem não faz, quem deixa de fazer, se o irmão faz ou não faz, é pessoal, é individual, a salvação é individual, e às vezes a gente olha para o outro, mas Deus quer que a gente venha olhar para a gente, né? Então, olhar para a gente, e assim, né, eu deixo aqui a palavra do Senhor para você, e nessa tarde o Senhor possa te abençoar com essa mensagem que falou muito ao meu coração. Não fique indignado, descansa seu coração, ora por essa pessoa, ora pela sua vida, ora pela sua vizinhança, né? O Senhor até diz em Jeremias 29, para que haja paz dentro da sua casa e fora da sua casa. Ora, faça a oração para que, né, a violência, né, pessoas que moram em ruas que são perigosas, está tendo muito assalto, então ora, em nome de Jesus, né? Porque às vezes a gente comenta mais do que age mais, né, com o Senhor, né? Que Ele pode resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Amém? E que Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Tenha uma tarde abençoada. Em nome de Jesus, tá? E eu volto aqui amanhã, se Deus quiser, para mais um dia com uma palavra para fortalecer o nosso coração. Um beijo grande. Fica na paz. Um abraço em todos.